Olá! Nessa aula final, vamos tentar fazer uma retrospectiva de todos os conteúdos vistos até agora, para a gente poder sair daqui com alguns questionamentos sobre a nossa prática, que é uma prática psicossocial, e que a gente possa mesmo, né, também trabalhar a reflexão, a conscientização dos nossos próprios processos. Falamos na aula anterior um pouquinho sobre um exemplo prático, uma ilustração de uma situação de violência, à luz desse olhar interseccional. E eu acho isso bastante importante. E também vamos aqui trabalhar uma outra perspectiva que caminha junto quando a gente vê os familiares, as mães, e a gente tende a ver a violência com um julgamento para essas pessoas, né, que estiveram, assim, no âmbito geracional, na geração anterior. Mas aqui cabe um conceito muito importante, na violência doméstica a gente observa muito esse conceito, que é o conceito de transgeracionalidade. Ou seja, essas mães, elas também foram subjetivadas numa sociedade patriarcal, misógina, que naturaliza a violência, que tem desde a colonialidade um aspecto de exploração, de dominação, de opressão, sobretudo eh, pautado, né, pelas questões ainda do racismo estrutural. Então, como você muda esse modelo, né, sendo que na verdade você é fruto dele? Então, antes de qualquer julgamento sobre essa perspectiva da mulher, quando ela retrocede, né, num discurso de violência sexual, quando ela retrata, né, e faz um movimento de negar isso, quando ela retrocede na próprio pedido da medida protetiva, eh, quando ela pede essa revogação, tudo isso tem a ver com aquela questão da dinâmica que é retratar, voltar atrás por medo de todo esse cenário, né, que ela se encontra e que de alguma forma, né, a culpabiliza por algo na qual ela é vítima. Então, quando a gente fala do aspecto transgeracional, da mesma forma, é o modelo que ela foi subjetivada, então ela não conhece outro. Então essa mulher, essa criança que presenciou o feminicídio, que presenciou as cenas de violência doméstica, ela entende que aquele modelo, que aquela linguagem é a que vigora, então ela não conhece outro. Quando a gente trabalha os círculos, os grupos, as intervenções psicossociais, por que que elas são, na maior parte delas, numa perspectiva grupal? Para ela poder trazer outras histórias, outros modelos que não são os nossos. Então, nessa hora que eu tive uma criação que sexualidade era um tabu, que ninguém podia falar desse assunto e que isso pode ter, de alguma forma, me intimidado como mulher, eu encontro outras pessoas na minha grupalidade que têm outras experiências. E isso ajuda a cada vez mais eu fazer um projeto de maternidade ou de parentalidade que é da minha criação. O que eu quero manter e o que eu quero mudar. Porque se eu quero mudar, eu não quero reproduzir uma situação que a minha família tratava. Mas como que eu não reproduzo se eu não conheço outra forma? Então, a gente troca esse julgamento da mãe pela revisão de que tipo de ajuda como rede a gente está dando para que ela conheça, para que ela seja inserida em outros modelos que não sejam os que ela foi criada, os que ela internalizou, os que ela, de alguma forma, não encontrou respaldo na cultura para fazer as modificações, porque ela não foi, eh, criada nessa perspectiva. E é muito fácil, acontece conosco também, que às vezes não temos a situação de violência próxima, mas a gente tinha isso. "Nossa, eu não quero fazer com os meus filhos tal coisa que minha mãe fazia, eu não quero reproduzir uma frase que eu odiei ouvir". Quando você vê, você está reproduzindo. Porque a força desse elemento transgeracional é muito forte, porque você não conhece outra frase, você não conhece outro modelo. Então, a perspectiva da universalidade, de ver que o que você está vivendo, outro também está vivendo e também não sabia, né, como fazer diferente, isso vai trazer uma perspectiva mais dialógica, mais emancipatória nos grupos, que é justamente trazer a perspectiva da troca, da aprendizagem interpessoal, que faz com que você, além do modelo que você traz,
você conheça outro além do seu. Então, por exemplo, isso acontece demais quando a gente faz os grupos, né, de parentalidade, que os pais vão e falam, mas eu não sei corrigir sem dar palmada, porque eu fui uma criança que foi corrigida assim. Então, que outros modelos existem? Diálogo, existe esse modelo? Existe, você não bate no seu filho, você consegue as coisas dele. Conhecer essas coisas, essas outras propostas que foram diferentes da que a gente teve, são fundamentais para a gente poder fazer uma aprendizagem que transpõe a gente de um modelo que é de reprodução, porque a gente não conhece outro. Então, tudo isso entra nessa perspectiva de troca o julgamento nos grupos por uma perspectiva de aprendizagem interpessoal, de trocas, que não são trocas do que é bom para mim, é bom para você, mas como cada um conta as suas próprias histórias. E de forma que isso pode ser inspirador para nós, outras situações. Nesse caso, uma das intervenções, a gente comentou o caso Amanda, como eu falei, tem 2 situações publicadas com o caso Amanda no meu nome, é facinho achar nos periódicos, enfim. Mas o que a gente vê lá é que um grupo que foi feito com todas as pessoas que tinham também a violência sexual, né, com um fruto, uma materialidade que foi de gestação, a gente conseguiu falar disso e eu tinha um medo, sabe, assim, como facilitadora, vou colocar essas pessoas com histórias tão difíceis juntas, nossa, será que não vai ser muito pesado para elas? Eu acho que foi muito pesado para mim como facilitadora, mas elas se sentiram extremamente acolhidas, porque alguém conhecia uma história tão difícil quanto a delas e tão cheia de angústias e de ambivalências e de sentimentos contraditórios e medos. Então, o medo de como vai ser a reprodução, olhar para uma criança que mantém traços, né, porque a gente tem aí a genética que vai ser inevitável, de um ofensor que me fez tão mal. Então, como é lidar com essas coisas? E isso, as pessoas que vivenciam isso, elas conseguem sentir que não tem receita, que elas podem dizer isso abertamente. O sentimento de rejeição, a diversidade com que essa experiência promoveu impactos muito danosos do ponto de vista psicológico. Mas vejam, entender modelos diferentes de propostas, de situações que, inclusive, ajudem a criar uma rede para se apoiar também, a enfrentar todas essas adversidades que ainda vão vir em decorrência desses impactos psicológicos tão graves. Então, vejam que não tem uma perspectiva no grupo de cura, de supressão, é a ideia de que ali é um espaço que você dá centralidade a esse discurso, não pensando como eu vou ajudar, o que eu proponho para o grupo, mas como elas querem ser ajudadas. Eu acho que a gente, trocando essa pergunta, isso ajuda muito a nortear aqui, já que a gente está costurando, né, os nossos conteúdos, a pensar as intervenções a partir daí. Então, preparar essa rede para ouvir, para proteger, porque quando a gente não está preparado como rede, a gente cai nessas armadilhas desse machismo estrutural, dessa misoginia que nós fomos naturalizando, a gente já falou aqui, né? Que a gente há pouco tempo atrás ria de piada machista, não problematizava. Então, se a gente continua como rede, sem estudar, sem se preparar, sem entender esses elementos da dinâmica, a gente faz esse tipo de hipótese. Ah, mas essa mãe foi negligente. Ah, mas essa menina, se ela tivesse mesmo sendo ofendida sexualmente, ela falaria para alguém? Ou ela correria ali contra essa pessoa? Não! Por você conhecer que a dinâmica intrafamiliar tem essa tessitura, você fica entendendo o que essas dinâmicas têm em comum, o que essas dinâmicas trazem a respeito, claro, né, sempre com esses olhares, como eu falei, que vão ser contextualizados, mas ela traz para a gente essa responsabilidade. Então, a gente, por exemplo, quando não está preparada, a gente cai nessa ideia de perfil. Ai, nunca esse avô seria capaz de cometer uma situação dessa. Quando a gente está como rede entendendo e tira essa ideia de perfil, que está escrito na testa ofensor sexual, a gente entende que ele é um ofensor contextual, a gente entende quando ela conta uma brincadeira que para nós teve um caráter absolutamente de gratificação sexual, mesmo ela não compreendendo isso. Quando tem essa assimetria de poder
observada por nós, sim, ele é capaz, sim, ele é um ofensor contextual, que quando essa mãe deixou para trabalhar à noite para ganhar lá o seu dinheiro para educar, isso também permeou uma intencionalidade dessa pessoa para esse momento e como ela construiu isso a ponto de durar dos 8 aos 15, até ela ter a coragem da revelação. Então, tudo isso, né, e uma coragem que inclusive depois ela traz uma perspectiva também de participação protagônica dessa adolescente, na medida em que ela, até mesmo para a responsabilização desse avô, para o auxílio à polícia, enfim, olhe como é importante essa ideia da credibilidade, da escuta, do entendimento. Uma outra questão seria também, que eu acho que vocês trabalham muito bem, é a ideia de todos os atores. Então, qual seria o trabalho também para esse ofensor? Qual seria o trabalho para essas pessoas que cometem isso e que precisam também, né, ser não só sentenciadas, mas além disso um trabalho de reconhecimento, de enxergar o contexto no qual também, né, se tornam ofensores, a própria dinâmica sistêmica de que ele também faz parte desse sistema, a comunidade como uma comunidade que testemunha e que age, né, como também uma comunidade que protege e acolhe, que credibiliza essa vítima. Então tudo isso está assim, para a gente muito interligado e entendendo essas proteções que o patriarcado inclusive permite para esses ofensores estarem nesses lugares cometendo essas situações sem, inclusive, se preocupar muito, né, com o lugar que já está guardado para eles, protegido no sentido do machismo estrutural. E aí eu fico pensando, né, assim, quais são a nossa ferramenta, e aí não só da justiça restaurativa, mas com certeza a justiça restaurativa, eu tenho pouca familiaridade, peço até desculpas, né, tenho mais com esse conteúdo que eu mencionei para vocês, mas assim, a gente faz uma leitura, né, das possibilidades. Então, o primeiro desafio que eu acho que a gente tem nessa formação é compreender a complexidade da justiça restaurativa e das intervenções psicossociais como um todo, sem deixar que ocupe lugar os reducionismos, a falta de cientificidade, porque como a gente vê falta de cientificidade acontecendo nessas práticas, tomando lugar, aquelas receitas prescritivas, e eu acho que isso é tudo que a gente discutiu aqui, que a gente tem que tomar cuidado. E a gente já sabe que tem um desgaste, um entendimento errôneo, às vezes a gente vê isso, né? Eu lembro que quando a gente fala aí a gente escuta, né? Eu sou muito ligada à área de infância e adolescência, eu escuto às vezes do ECA umas coisas que me dá uma repulsa imediata, assim, porque impunidade, que vamos discutir a maioridade penal, que isso foi um jeito de suavizar infração. Então, assim, um entendimento tão equivocado da questão da perspectiva garantista do ECA, eu acho que a justiça restaurativa, às vezes, também é, assim, compreendida, né, de uma forma equivocada. Então, a gente vê associações, por exemplo, que perdoar, é forçar o perdão, é passar a mão no ofensor, é proteger o ofensor, e aí o nome também, né, restaurar, não é um termo bom, porque ele traz uma ideia também, assim, de independente de uma intencionalidade independente da voluntariedade, a gente sabe que isso é errôneo, né, que isso é equivocado, que essa ideia, assim, de desgaste mesmo. Então nós precisamos vigiar isso para não fazer. E aí, claro, tem informações que são errôneas nesse processo e tem pessoas que praticam erroneamente, com essa visão mesmo, né? Então, às vezes, a gente, por exemplo, fica super encantado com alguns modelos importados. Claro que o modelo importado, a experiência internacional ela é importante, mas vamos lembrar que ela pode ser uma inspiração, mas a nossa realidade de um Brasil continental, de um Brasil com uma territorialidade imensa, com uma diversidade de realidades, como que a gente pode pensar, né, todas essas leituras interseccionais na nossa realidade brasileira, com a nossa história, né, com os nossos modelos de política, né, com a nossa visão de Estado, com essa perspectiva mais garantista dos direitos humanos. Então, tudo isso é desafio para nós. E eu acho que tem uma questão aqui que a gente precisa conversar, que é também essa ferramenta dialógica, que ela é muito, muito importante
para as intervenções psicossociais de uma forma geral. Então, a gente sempre pensa, o diálogo é a ferramenta, né? O diálogo é a grande proposta, né, que a gente faz nos ciclos, nas rodas de conversa, nos grupos, né? Nós o tempo inteiro trabalhamos isso, né? Assim, a psicologia, inclusive, trabalha com autores que dimensionam o diálogo de uma maneira que é muito inspirador para nós, mas a gente tem que tomar cuidado também com o que a gente está entendendo por esse processo dialógico. Então, a gente tem assim, alguns autores, a Harline Anderson, por exemplo, ela fala muito sobre o diálogo como um processo dinâmico, gerador. E o diálogo, ele tem em si, de forma inerente, uma proposta de transformação. A marca do diálogo é a transformação. Então, ele é dinâmico, ele é gerador, ele é generativo. Isso eu acho que é uma ideia que nos acompanha e acompanha as intervenções psicossociais muito bem. O Bakhtin, que é um autor muito importante para quem estuda aí diálogo, né? Ele fala de uma perspectiva muito interessante, que o diálogo é sempre aberto e ele nunca é finalizado. Então a gente às vezes faz intervenções de um encontro, de dois, imagina que finalizou o processo dialógico. Não, ele só, na verdade, abriu o processo dialógico, né? E o Schotter, que é um outro autor também que nós gostamos muito na psicologia para trabalhar o aspecto relacional, ele fala da multiplicidade de vozes que tem no diálogo. Então eu tenho que entender que quando eu estou escutando uma mulher, eu estou escutando uma mulher que traz toda essa realidade de diferentes vozes. A voz do filho, do marido, do patrão, das comunidades e dos sistemas que ela está inserida, de uma voz social onde ela está também inserida. Então essas vozes, elas estão sempre presentes no aspecto relacional, mesmo que a pessoa de quem ela está falando não está presente, né? Uma outra dimensão do diálogo que eu acho que a gente tem que trazer para cá é que ele é um processo natural e espontâneo. Então a gente tem uma ideia de que, eu sei, porque como facilitadora de grupos, eu caio muito nessa armadilha, de que ele pode ser controlado. Então, quando eu penso num planejamento passo a passo, um erro enorme da minha parte, porque eu já estou pressupondo a pergunta e a resposta. Se ele é aberto, se ele não é finalizado, se ele traz todas essas vozes, como que eu posso pressupor que eu sei o passo a passo? Então, se eu faço isso, eu dou uma impressão de controle, de manipulação, que é totalmente indesejável para essa perspectiva dialógica que a gente está trazendo aqui. E se ele é uma atividade, se o diálogo é uma atividade relacional e colaborativa, ou seja, eu não sei o que vai vir de lá, porque eu não sei, inclusive, de um encontro para outro, quais foram, né, as inserções dessa pessoa ao longo daquela semana, nas suas próprias realidades concretas, que vão trazer novidades absolutas para o diálogo. E a gente não sabe o que que essas pessoas que vão estar em diálogo vão trazer. Então, ela, além de tudo, tem uma inserção em múltiplos contextos, né? Ela não é uma coisa linear. Eu lembro de uma situação em que eu estive com uma pessoa que estava gestante e veio para o diálogo a partir de uma situação de grande adversidade, né? Naquela situação, ela queria que o grupo a acolhesse e isso mudou, assim, totalmente a visão do diálogo a partir da necessidade que ela estava vivendo naquele contexto, que era um contexto sociopolítico, que trazia ali uma situação de um assassinato em família, por uma dívida e por uma situação assim, absolutamente vinculada à desigualdade social. E imagina que nenhuma das coisas que eu tinha pensado que fosse ocorrer naquele grupo, em termos de diálogo, de fala de disparadores, aconteceu. De outra forma também, a gente tem situações, por exemplo, né? A gente pensa nessa vivência do diálogo a partir de um tema que a gente está trabalhando, por exemplo, a própria questão da violência, e há uma enchente, como está acontecendo agora no país, que tira completamente a centralidade desse assunto para uma resolução de uma perspectiva de vida que é de sobrevivência. Então, quando a gente trabalha com essas leituras da realidade concreta, a gente abre mão desses modelos centralizados no facilitador. Uma outra questão que eu acho muito importante a gente pensar no diálogo é o senso de mutualidade que ele promove. Então, como é que é isso? Eu vou para o diálogo não querendo uma ideia da importância no que eu vou falar no diálogo, não.
é uma ideia que tem que incluir 2 elementos importantíssimos. O respeito genuíno, de verdade, ele, assim, original, um respeito mesmo que não é um respeito, só como um valor que eu estou ali colocando em prática, mas uma ideia de respeito genuíno mesmo, que nasce daquelas relações. E o outro elemento é um interesse sincero. Não é um interesse porque eu vou dar a oportunidade do outro falar, só para eu dali já falar em cima o que eu quero dizer. Não, é um interesse sincero pelo mundo dele, é um interesse de aprender sobre o mundo dele, por ele, não por mim, né. Então esse senso de mutualidade, ele é muito importante no diálogo. Uma outra concepção de diálogo que eu acho que a gente tem que pensar aqui, é a como que a gente convida e como a gente engaja alguém no diálogo. Acabamos de falar, né, quando a pessoa você fala assim, uma proposta de, justiça restaurativa, o próprio termo, ou outra às vezes a gente já põe uma indisposição para o diálogo, né. Mas não é isso que eu quero para mim, ou não é isso, pelo que eu entendi, que eu, quero fazer a respeito da minha situação de violência. Mas a ideia da gente ser uma pessoa que é de ter ali um papel, a Harline usa uma metáfora do anfitrião, assim, do convite, dele se sentir convidado a esse diálogo, que é muito bonita até, essa metáfora da gente não ser invasivo, da gente não ser incisivo, da gente não ser inquiridor, mas convidar o outro a estar falando sobre o que ele quer, na medida do que ele quer, partilhando isso, é muito interessante. Então com isso a gente pode até se preparar, eu venho para uma situação que eu me preparo para o diálogo, eu me preparo para aquilo que vai ser o tema, o que pode vir, estudo a respeito daquelas, situações sobrepostas de opressão que esse grupo que eu vou trabalhar, mas eu não posso vir com isso planejado a ponto de ter um passo a passo, porque o passo a passo ele me engessa, ele tira essa espontaneidade e naturalidade de um diálogo. E pensando que tem essa mutualidade, essa reciprocidade, e essa generatividade, o diálogo tem que ser um espaço de cogeração de significado, né. E aí, com isso, como é que a gente vai fazer essa construção conjunta, essa cogeração? A gente tem que estar, aberto, e aberto significa algumas coisas que a gente tem muita dificuldade. Uma delas, por exemplo, é estar aberto ao questionamento, à crítica e à discordância. Nossa, isso é dificílimo no diálogo, porque a gente quer um diálogo desde que esteja em consenso, todo mundo pensando o que eu penso, ou eu convencendo a pensar como eu penso. Então, diálogo que tem problematização, tensionamento, crítica, discordância inclusive uma discordância que a gente tem que trabalhar nesse mundo polarizado que a gente está, nessa sociedade dicotômica, né, binária, em que não existe esse respeito à discordância, é um treino fundamental, porque o diálogo pressupõe a discordância, ele pressupõe o questionamento, ele pressupõe o não consenso. E como a gente está fazendo isso, né? Está impondo isso, né? Outra dimensão que a gente tem uma angústia imensa são as pausas, os silêncios, e na verdade as pausas e os silêncios também são super necessárias ao diálogo, porque ela pode ser uma preparação para a fala a partir de uma conversa interna. Eu sei porque nós, assim, psicólogos, temos, assim, um super treinamento para lidar com isso de uma maneira que a gente entenda que esse silêncio faz parte e ainda assim ele é extremamente angustiante para a gente. Outra dimensão do diálogo, checar nossos entendimentos. A gente às vezes tem interpretações que quando a gente checa, quando a gente pergunta para o outro se eu estou entendendo certo o que ele quer dizer, ele fala, não, não é nada disso. Mas eu tenho, às vezes, pouca humildade para fazer isso. Eu prefiro fazer interpretações, assim, espetaculares ou espetaculosas, assim, no sentido de trazer, assim, a minha competência de interpretar dentro do diálogo como se fosse importante. E o facilitador, ele não é protagonista. Ele tem que abrir mão dessa centralidade. Então, checar entendimentos é uma coisa viável para o grupo. Será que o que eu estou pensando é o que você está pensando a respeito do que você disse? Me ocorreram aqui 2 ideias, me diz para qual caminho que eu estou pensando que coincide com o que você estava querendo dizer. A gente tem dificuldade em colocar o nosso entendimento à prova. Evitar também persuadir a pensar como a gente, porque às vezes, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com quando tem essas metodologias que o passo a passo está muito
preconizado, assim, está muito estabelecido, a gente tende a fazer uma psicoeducação que seja de persuasão, né, e aí a gente perde, né, às vezes essa pessoa, porque ela queria entender da maneira dela e ela própria fazer uma construção de cogeração de significado. Então, a gente evitar essa persuasão e rastrear um ponto de partida significativo para que a nossa conversa, então, recomece, abra, feche, abra de novo. Evitar também perguntas que a gente já sabe a resposta, ou perguntas que a gente faz só para receber a resposta desejável. Ou pior, né? Enquanto a gente faz a pergunta, a pessoa está lá contando talvez uma situação da vida dela, eu já estou pensando não no que ela está dizendo, mas no que eu quero dizer a respeito do que ela está dizendo. Então eu perco a riqueza do que é a partilha dessa pessoa. Então, assim, perceber que a tensão e o conflito fazem parte, né? Perceber esse contexto histórico, cultural, organizacional, relacional como moldura para o diálogo, né? Para a gente compreender essa complexidade. Isso, quando a gente fala da violência, quando a gente fala mesmo ali na vítima, no ofensor, na comunidade, são posturas que são absolutamente desejáveis, aí não só para a justiça restaurativa, mas para todos nós que trabalhamos com a dimensão dialógica dentro das nossas intervenções. Então eu espero que a gente tenha conseguido fazer aí um grande percurso a respeito, né, desses tensionamentos importantes para a nossa prática e que a gente olhe as vulnerabilidades da mulher, o ciclo da violência, a identidade da intervenção psicossocial que a gente aqui for adotar com toda essa criticidade, problematização, tensionamento, postura crítica, mas também uma postura aberta e absolutamente comprometida com a transformação social que começa pelas nossas próprias ações, pela nossa própria reflexão, né? Aí vem a nossa praxis, que é o olhar sobre a nossa própria ação em todos esses processos que discutimos aqui. Foi um prazer estar com você, espero ter contribuído para a ampliação do nosso olhar a respeito das nossas práticas, seja nesse tipo de trabalho ou em todos os outros que venham pela frente. Muito obrigada.